No nosso dia a dia, e às vezes em coisas menores a gente fica ansioso. Por exemplo, hoje eu preciso sair para ir para o trabalho. E fico naquela ansiedade. Nossa, meu Deus, tem que sair para ir para o trabalho. E aí, como é que vai ser? O que vai acontecer? Começa a aparecer milhões de coisas na cabeça. Começa a vir aquela ansiedade, mas se você for parar para pensar, é uma ansiedade que tá vindo por um estímulo que não necessariamente é tão grande. Não é uma competição, não é nada extremamente relevante, né? Só que ao mesmo tempo você tá sentindo aquela ansiedade como se fosse. Você sente isso. Então, quando essa ansiedade começa a tomar conta do seu cotidiano, do seu dia a dia, aí já não é normal. Aí alguma coisa pode estar acontecendo, certo? A ideia é essa. É quando deixa de acontecer esporadicamente para acontecer frequentemente e começar a atingir, a atrapalhar o seu cotidiano. E a gente fiquem tranquilos que a gente vai entrar mais nos detalhes nesse ponto. Eu só quero jogar esses elementos pra gente conseguir trabalhar, lapidar melhor. Certo? Deixa eu ver aqui que o pessoal tá comentando. Aliás, gente, muito obrigado, viu? Ó, beijão no coração pra quem tá assistindo, tá bom? Quem quiser compartilhar a live também com amigos, colegas, familiares, eu vou agradecer de coração mesmo, certo? Quem quiser participar pelo chat também, fiquem tranquilos. Desculpa pra galera que tá na live se eu estou sendo repetitivo nesse ponto, mas é que eu quero que a galera participe mesmo. E toda vez que eu terminar o ponto que eu quero falar no slide, eu vou olhar pro chat e ver se tem alguém perguntando, alguma pergunta, algum tema mais importante pra gente conseguir trocar uma ideia. Beleza? Eu vi só que o Vitão tava com problema de ver a live aí, mas eu vi que o Buzinho já respondeu ele. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai começar a falar... A gente tá falando sobre ansiedade, né? Ansiedade é muito amplo. A gente vai separar um pouquinho essa ansiedade mais pra frente. Mas agora eu quero falar do geral mesmo, tá? Desses transtornos de ansiedade. Essas coisinhas que a gente vai falar agora estão presentes em praticamente todos, tá? E são aqueles sintomas que a gente sente já na rotina. Não é aquela coisa esporádica de competição, de prova, de entrevista. Aquela coisa da rotina. Só que são algumas coisas, não é só uma ansiedade em si. São alguns sintomas que a gente pode sentir. O primeiro deles, tá? Que eu separei aqui é preocupação excessiva com projetos, apresentações, planos. Então, além daquela preocupação que já seria natural, a gente tem uma preocupação a mais. Então, mesmo quando a gente tem algum projeto, algum plano, por exemplo, prestar uma prova, amanhã tenho prova de carta, amanhã tenho prova na faculdade, tenho prova no trabalho, tenho uma entrevista, tenho uma discussão com o gerente, discussão com o chefe, aquilo não gera uma ansiedade assim que seria natural, gera até mais. Eu não consigo dormir nem a pau, não durmo. Meu coração bate muito rápido, fico tremendo antes disso acontecer. Fico pensando em milhões de hipóteses e possibilidades que podem acontecer naquele momento. Então isso você vê que é uma coisa que te atrapalha. Não é só uma coisa que acontece de vez em quando, ela te atrapalha de fato. Mesmo quando você tem alguma coisa pra fazer de importante. Então o primeiro ponto, né, é essa preocupação excessiva. Não é apenas uma preocupação, é excessiva. O segundo ponto, além da preocupação excessiva, é esse aqui, dificuldade para sair de casa. É um ponto que está muito presente nos transtornos de ansiedade, no geral, né? Então, seria aquela, putz, eu tenho que ir para a faculdade hoje. Nossa, mas eu não consigo nem sair, nem levantar da cama e sair de casa. Não quero ir. Tenho que ir para o trabalho. Se eu não for para o trabalho, eu não vou receber, não vou manter o meu salário, minhas condições de manter minha família, me manter, pagar minhas contas, mas não consigo, sinto muita dificuldade, tenho extrema dificuldade para isso, tenho dificuldade de entrar no ônibus, de entrar no metrô, de pegar trânsito, puta, não quero. Então o segundo ponto é essa dificuldade para sair de casa, e não é uma dificuldade, puta, um dia frio, quem quer sair debaixo da coberta quentinha? Ninguém, mas não é isso que a gente tá falando. É do dia frio, no dia quente, no dia nublado, no dia ensolarado, no dia chuvoso. Essa é uma dificuldade constante. Lembra aquilo que a gente falou? Não é esporádico, é constante. Certo?
Deixa eu ver aqui as perguntas que o pessoal tá fazendo. Ah, Ângela, obrigado por participar da live, viu? Ângela é minha sogra. Obrigado, querida, valeu, viu? Boa noite, a ansiedade pode existir em um nível saudável? Pode. Pode sim. A ansiedade em si, ela é natural. É normal a gente sentir ansiedade em situações estressantes mesmo. É uma coisa natural nossa. Agora, o problema é quando a ansiedade extrapola. Quando ela fica frequente. A gente vai explicar, eu vou explicar melhor sobre isso, né? Quando ela fica frequente, quando atrapalha o nosso dia a dia, quando atrapalha a nossa rotina, né? Então, aí ela já não é mais normal. Ela é patológica, ela é problema, né? Mas Ângela, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vou falar melhor sobre isso, sim. Aí o Vitão falou: dói o peito, para mim o que eu sei sobre mim, parecendo com dor física. Então, muito bom seu comentário, Vitão. A gente vai até explicar um pouquinho sobre isso. Você vai ver, vai ser um dos pontos mais legais da live, um dos que mais me dão vontade de falar. A gente vai chegar sobre esses sintomas, sobre os sintomas físicos. Vocês vão ver como é amplo a questão da ansiedade. Eu tenho certeza que quem sente vai se identificar e eu quero muito que compartilhe mesmo o que sente aqui pela live, tá bom? Então, continuando aqui, sobre o que pode atrapalhar a rotina. Primeiro, preocupação excessiva, que a gente falou. Segundo, dificuldade para sair de casa. Terceiro, eu tenho certeza que alguém já sentiu isso. Fome excessiva. As duas coisas podem acontecer, tá? Ou muita fome, ou nada de fome. Certo? Quando a gente tá muito ansioso, nessa ansiedade que extrapola o limite do fisiológico, né? O limite do normal, a gente pode sentir uma fome muito grande. Então a gente come muito. Tem gente que esvazia a geladeira mesmo. Que nem essa moça que eu coloquei aqui na fotinho. Destrói, tá? Come lanche, come doce, come tudo. Então, a questão da ansiedade exacerbada, né, o aumento da ansiedade, aumenta muito essa questão que a gente chama de hiperfagia, né? É comer demais. Aí acaba ganhando peso, tem aquelas outras consequências. Então, no geral, todos os transtornos de ansiedade podem ter isso, tá? Esse excesso de fome. E o outro extremo, que é a perda de apetite. Tem pessoas que não têm apetite nenhum. Parece um pouco o que a gente falou sobre depressão na segunda live que a gente fez. É bem parecido, tá? Então podem acontecer as duas coisas. Mas lembrar, não é um dia que a gente tá ansioso, que a gente come muito e isso acontece de uma vez por mês. Não. Isso aqui é frequente. Lembra, a gente tá falando de doença, de problema. Então não é uma vez por dia, não é de vez em quando. Todo mundo já passou por isso alguma vez. Agora aqui a gente tá falando da frequência, do aumento da frequência da doença em si. Certo? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando. O Vitor falou, tô com fome, mas é porque eu não jantei. O Samuel, você é louco, eu perco muito apetite. Sim, exatamente, pode acontecer. Podem acontecer as duas coisas mesmo. Agora, pra gente continuar. Insônia. Insônia é bem frequente. Tenho certeza que a insônia é frequente no natural, na ansiedade natural e dos transtornos de ansiedade também. Né? Só que lembra, transtorno de ansiedade é frequente. Então é uma insônia que não é um dia que você teve insônia. É uma insônia frequente, são vários dias. 4, 5 dias na semana, todo dia, todos os dias tem insônia. É uma frequência que atrapalha você no seu dia a dia. Então é o fato de que você vai deitar pra dormir, só que você não consegue, a cabeça fica a milhão. Tô lembrando, pensando de um monte de coisa, fazendo conta, lembrando de amanhã, pensando nos detalhes da reunião de amanhã, pensando no trabalho de amanhã, pensando na escola de amanhã, pensando nos seus colegas, nos seus amigos, e fica a sua cabeça, parece que tá detonando tudo lá e você não dorme. Isso, lógico, tem suas consequências. No dia seguinte você vai estar cansado, vai estar... Mas porque o sono é reparador, né? A gente precisa do sono pra reparar o nosso organismo. Então a insônia é outro sintoma que é o que eu pus aqui, o que pode atrapalhar a rotina e que já entra naquele sintoma de alerta, né? Aquela coisa de alerta mesmo. Certo? Deixa eu ver aqui que o pessoal tá comentando. O irmão falou, essa coisa pra mim é clássica. Preocupação com a faculdade, já tiraram tantas noites. Nossa, sim. E é isso.
todo mundo já teve isso em algum momento de pensar, putz, amanhã tem que nem prova. Eu lembro quando eu fui prestar a prova de carta do Detran lá pra tirar a carta de motorista, carteira de motorista. Nossa, não dormi. Mas isso, esporadicamente, ok. Agora, quando fica a rotina, é que a gente tá falando. Tô sendo insistente nisso, que é pra fazer a diferenciação. Aí eu vi aqui que... Preocupado com a faculdade, perde sono com a preocupação. No outro dia, acorda dores com enxaqueca. É, sim. O irmão falou exatamente. Perde sono com a preocupação. É isso mesmo. Yasmin. Oi, Yasmin. Obrigado por colar aí, viu? Agradeço de coração, tá? Muito obrigado, ó. Fica à vontade na live, viu? Agora aqui. Vamos continuar. Eu vou continuar. Deixa eu ver só. Vou ler só o que a Bárbara falou. Que a Bá falou. O contrário também. Excesso de sono até como forma de procrastinar decisões pequenas. Sim, sim. É muito parecido com o que a gente falou da depressão na nossa segunda live. A insônia pode muito acontecer. Só que... O que pode acontecer também junto é também uma hipersonia que a gente chama, né? Que é com sono excessivo. As duas coisas podem acontecer. Pessoal, vou continuar aqui, depois eu vou ler nos outros comentários, tá bom? Quinto sintoma que a gente pode atrapalhar a nossa rotina e são preocupantes. Mais preocupantes, né? Dificuldade de concentração. Até coloquei a fotinha aqui, olhando pra borboleta, enquanto devia estar concentrado no trabalho, no estudo, etc. Então também é outra questão que vem junto, né? Com a ansiedade, essa questão de dificuldade de se concentrar no trabalho, nas tarefas do dia a dia. Porque se sentir ansioso, tá sentindo aquela sensação de nervosismo, ansiedade, não consegue se concentrar. Então, se isso é frequente, a gente já tem que ficar mais atento, que pode ser um sintoma de dificuldade de transtorno de ansiedade mesmo. Certo? Deixa eu ver aqui que o pessoal falou. A Yasmin, quetiapina sai no soco com a minha insônia. A quetiapina é uma medicação que a gente usa bastante, sim, nos transtornos de ansiedade. A Angela comentou, bem lembrado, Bárbara, procrastinação, sim. E aí, acho que entra bem aqui também nessa dificuldade de concentração, a procrastinação. A gente vai fazer, mas deixa pra lá, porque a gente não tá conseguindo se concentrar, então deixa mais pra lá, mais pra frente, mais pra frente. É bem isso. O Thales comentou, aliás, obrigado por colar aí, viu, Thales? Thales, Condito, a nicotina tem alguma interação com os ansiolíticos? A nicotina, ela pode estar relacionada, sim, com... A gente fala que ela pode estar relacionada com o aumento da ansiedade. Eu vou até falar sobre isso mais pra frente. Mas o uso de drogas, tanto nicotina, o cigarro, o álcool, etc. A gente tem dupla via. A gente pode usar tanto eles pra aliviar os sintomas de ansiedade, ou eles podem também causar os transtornos de ansiedade. Então a gente não sabe explicar direito qual dos dois que tá correto. Mas ela pode piorar os sintomas de ansiedade, sim. E vou ler aqui... O Victor falou, eu tomo remédio para dormir na virada do ano, eu não tomei e só dormi 1 hora. É, exatamente, isso pode acontecer mesmo. O Buzinho perguntou, Conde, pode ter oscilação entre hipersonia e insônia? Pode sim, pode variar. Boa pergunta, aliás, ótima colocação. A gente pode ter essa associação de... Às vezes está com muito sono e às vezes está com insônia. Essa variação pode acontecer bastante. A Angela comentou, é verdade que a TAG não tratada em tempo pode se tornar uma depressão? Muito bom. Hoje até foi boa pergunta, Angela, que eu vou até comentar uma coisa. A gente vai falar sobre... Hoje, eu vou entrar depois eu tô falando geral da ansiedade, mas hoje a gente vai discutir especificamente o transtorno de ansiedade generalizada. Vou explicar melhor essa tag que a Angela comentou. E sim, a gente tem muito essa correlação, ansiedade e depressão. As duas coisas podem acontecer simultaneamente, né? Até uma depressão não tratada adequadamente, ou uma depressão que está com difícil tratamento ou não tratada, ela pode gerar uma depressão pelo quadro depressivo. A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas sim, a coexistência entre os dois pode acontecer muito. E de fato... Às vezes um transtorno de ansiedade também não tratado, como você perguntou,
por você se sentir mal, por aquilo causar problemas pra você, pode também se associar com a depressão. Então, sim, a gente pode ter as duas coisas juntos. E é muito frequente, por sinal, muito mesmo. Eu Visa Pereira, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, fica bem-vindo ou bem-vinda, acho que é bem-vinda. E fica à vontade, tá? Gente, eu vou continuar aqui. Aí depois eu vou voltar a ler as perguntas, tá bom? Sexto, fadiga. Então a gente tá falando aqui sobre sintomas gerais de ansiedade. A gente não entrou no específico ainda. Então, sintomas gerais que podem estar associados, quando juntos ou não, um transtorno de ansiedade, seja qual for. Então, o sexto é fadiga. Tá muito relacionado às vezes com a insônia ou com muito sono, né? Os dois podem acontecer e a fadiga é extremamente frequente, né? Se acordar, não ter vontade de fazer nada, tá cansado mesmo, sabe? É muito comum os pacientes falarem assim: eu sinto que eu não tô cansado fisicamente, eu tô cansado mentalmente. Isso é batata, a gente ouve muito em consultório. Então, essa queixa de um cansaço mental, uma falta de vontade de fazer as coisas, também é muito frequente aqui nos transtornos de ansiedade de modo geral. Também são bem frequentes nos transtornos depressivos, né? A gente até comentou numa live passada de depressão que a gente teve, mas a fadiga é extremamente relevante. Deixa eu ver aqui que o Alejo... Só pra explicar pro pessoal que tá colando, aliás, agradecer os follows. Caio MSQT, espero que eu tenha lido certo. Obrigado pelo follow, viu? Muito obrigado mesmo. Vou ler a pergunta aqui do Alejo99. Tomo quetiapina e alprazolam para dormir. Não consigo mais dormir sem esses dois remédios há mais de um ano. Você acha possível um dia voltar a dormir sem remédios? Olha, Alejo, a gente... Hoje em dia, eu vou entrar nos detalhes do... Não detalhes, mas eu vou falar um pouquinho de tratamento ao final da live. Mas a gente pode, assim... É difícil eu falar se você vai conseguir ou não dormir sem remédios, mas o que a gente pode fazer, e o que pode acontecer, é a gente fazer um tratamento bem bonitinho, um tratamento bem adequado e individualizado, né? E é um tratamento multifacetado, né? São várias coisas. A medicação é uma delas, tem terapia que a gente vai entrar em detalhes, exercícios, outras coisas que também ajudam. Mas se a gente tem um tratamento da ansiedade, o transtorno de ansiedade específico, ou da depressão, tratamento bonitinho, o sono, o bom sono acaba sendo consequência, tá? Então tem muitos pacientes assim que tem um transtorno que não tá bem controlado e acaba não tendo muita insônia, né? E aí a gente acaba tendo que fazer um uso ou às vezes até o paciente, a pessoa mesmo faz um uso abusivo, não é abusivo, né, mas um uso por conta de alguns remédios que as pessoas dão, calmante e tudo mais, ou às vezes que foi realmente prescrito por médico, porque esse tratamento talvez não esteja tão eficiente. Então, às vezes tem sim, às vezes a gente precisa mesmo tomar um remédio por mais tempo, né? Pra insônia, pra conseguir dormir. Mas muitas vezes não. A gente consegue ou reduzir bem a dose, ou até tem muitos pacientes que a gente consegue tirar, dependendo do caso. Mas isso é muito individualizado. Eu vou entrar nos pontos dos detalhes mesmo do tratamento, mas só pra não deixar de responder. Daí é isso. Muito obrigado, pessoal, que tá participando. Agradeço muito. A ideia é essa mesmo, a gente bater no papo, enquanto a gente vai falando na live. Certo? Então assim, ó. Só pra falar. Isso aqui foi o geralzão de ansiedade, assim, transtornos de ansiedade no geral. Alguns sintomas pra gente ficar atento, que pode acontecer. Aqui, até desculpa se ficou meio ruim, é porque eu não consegui melhorar a dimensão. Mas aqui eu trouxe algumas manifestações que também são, que a gente chama de somáticas, né? Que são manifestações, a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas são manifestações que podem aparecer junto com aquelas coisas que a gente falou. Em qualquer transtorno de ansiedade pode acontecer isso, tá? Por exemplo, sensação de palpitação, coração batendo rápido, dor no peito. Muitos pacientes vão até pro pronto-socorro pensando que estão infartando, né? Acontece direto isso. Dispneia, né? Falta de ar, sensação de que está sufocando. Aqui eu coloquei gastrointestinais, dispepsia, né, que é aquela queimação, aquela sensação de queimação, náusea, diarreia, inchaço, dor abdominal, gênito urinário, né, que é questão urinária mesmo. Aumento do xixi, faz muito xixi, ou urgência urinária, que a gente chama, que é aquela vontade de sair correndo e fazer xixi. Neurológicas autonômicas, né, sudorese, que é o suorzão mesmo, né.
onda quente ou fria, tonturas que acontece demais. Não se preocupe, eu sei que apareceu muita coisa aqui, mas relaxa, a gente vai falar sobre isso especificamente, tá? Esses sintomas que eu tô falando aqui, eu vou entrar em detalhes melhor pra ficar tudo bem explicadinho, bonitinho. Aqui eu só tô lançando geral mesmo, falando que além daqueles sintomas de insônia, falta de vontade de fazer as coisas, fome e tudo mais, a gente também tem sintomas físicos, né, que estão associados. Não quer dizer que você tenha isso que seja ansiedade, ou algum transtorno de ansiedade, né? Mas assim, são sintomas que a gente vai lançando e depois a gente vai especificando tudo certinho. Não se preocupem, não fiquem desesperados com esse monte de coisa que eu mandei agora, mas eu vou entrar em detalhes, vou explicar tudo bonitinho, tá bom? Pra ficar tudo bem explicadinho, legal. Deixa eu ver o que a Abá falou. Coping mechanisms é um termo de psiquiatria ou psicologia? Desculpe se eu estiver divagando demais. Eu não sei qual dos dois. Não sei. Pior que eu vou ficar te devendo essa pergunta. Essa resposta, por si. Aliás. Então,